Campeonato Brasileiro, estreias de equipes e o Mirassol mostrou que pode não ser só uma sensação de uma temporada. Bom, vamos falar do jogo entre Mirassol e Vasco, mas antes de tudo, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha com quem você quiser, dá uma moral pra gente. A gente vai falar muito sobre futebol em 2026. Bom, Mirassol parece que não acabou 2025 para eles e conseguiu uma vitória importante em cima do Vasco de virada 2-1. Assim, num contexto do jogo em que o que a gente viu? O Mirassol que sabe muito bem o que quer fazer, mesmo perdendo peças importantes, conseguiu reposições que conseguem suprir nesse primeiro momento as necessidades da equipe. Não é uma equipe tão dinâmica como a do ano passado ofensivamente, hoje até cadenciou um pouco mais o jogo, tem a questão da pré-temporada, mas é uma equipe que continua muito forte. E assim, aparentemente não vai ser uma equipe que depois de um ano muito bom, simplesmente no outro ano não consegue manter. Não, é uma equipe que sabe o que quer fazer, quando vai fazer. O técnico treina muito bem, os jogadores estão muito engajados em relação ao que quer ser feito, e isso é muito importante. Do outro lado, o que a gente viu? O Vasco que continua errando. Sim, o Vasco sai na frente com o Felipe Coutinho e depois disso não consegue segurar o resultado. Faz um gol contra bizarro logo na sequência, depois toma mais um gol no segundo tempo, num belo toque de calcanhar do Alisson, mas assim, o Eduardo conseguiu pegar a bola com tranquilidade entre 3 jogadores do Vasco para poder finalizar, com muito espaço até. Então assim, um Vasco que ainda comete muitos erros. Obviamente você tem ainda a questão que perdeu os jogadores ofensivos muito importante e as peças que chegaram ainda não estão disponíveis para jogar. Assim, o que o Vasco quer essa temporada? O que a gente pode esperar do Vasco essa temporada? O Vasco é uma incógnita, porque a gente não sabe se o Vasco é uma equipe que vai conseguir, principalmente, manter o nível, né? Tipo, faz jogos muito bons, faz jogos muito ruins, não tem um equilíbrio, assim. Ou o Vasco é literalmente 8-80, assim. Você vê uma equipe que mete 5 jogos sem perder, daqui a pouco é uma equipe que tá 8 sem ganhar. Então é algo meio complexo, assim. A gente ainda vê que tem dificuldade em relação a toque de bolas. Antes de fazer o primeiro gol, o Vasco tentou entregar pro Mirassol um gol durante uns 15 minutos, assim, errando passe na saída, e aí não conseguiu entregar o gol, foi lá e fez. Então é um Vasco que ainda erra muito, é um Vasco que a gente não sabe qual é o teto desse Vasco, é um Vasco que oscila muito. E isso é um problema. E é o Mirassol que vem para essa temporada para, se tudo der certo, surpreender mais uma vez.